Olá! Faça um excelente dia! E vamos de nossa live de hoje. O tema da nossa live será o quê? Lidando com pessoas difíceis. Mas, afinal de contas, quem são essas pessoas que são difíceis de lidar? Por que elas são difíceis de lidar? E como aprender a lidar? E deixa eu te perguntar, será que realmente eu preciso lidar? Né? Vem chegando aí e já chega aqui, manda para outras pessoas. Vamos fazer assim, olha, 5 pessoas da sua lista de contatos. Encaminha essa live para para essas pessoas aí que veio na sua mente. Vamos lá, porque esse tema é muito interessante, tá? Olha só, cafezinho aqui para dar tempo. Já vai curtindo também aí, que vai vir muito conteúdo bacana. Bom dia, faça um excelente dia, dona Shirley, bem-vinda também. Bom, gente, olha só, vamos lá. Bom dia, ó, a galerinha tá chegando aí, Marli, dona Marli, bem-vinda também. Então, olha, vamos pensar aqui um pouquinho. Quais são, na verdade, o que define que uma pessoa é difícil de lidar? Porque a gente hoje, tá? A gente conhece muito esse termo assim, olha, pessoas tóxicas, né? Já ouviu falar disso? São pessoas que de alguma forma trazem alguns incômodos pra gente e esses incômodos ele até ultrapassam, tá? Nós vamos descobrir hoje por que isso acontece. Por que essas pessoas nos incomodam tanto? Agora, eu queria começar dividindo aqui, tá? Existem aquelas pessoas, olha só, que quem são? Quero pensar nisso primeiro. Quem são essas pessoas que trazem incômodo e realmente acabam afetando a nossa vida muitas vezes? São aquelas pessoas que são ótimas em dar críticas. Elas sabem falar muito bem dos outros, mas nunca de você. É aquela pessoa que quando você chega para falar assim, olha, eu comprei isso, aí aquela pessoa vira e fala assim, pena que isso aí é difícil de vender depois. Ou então é aquela pessoa que nunca aprende a comemorar com você as suas conquistas. Ou então é aquela pessoa que é muito negativa, só vê o lado negativo das coisas e aquilo começa a te incomodar de alguma forma. Nunca tem uma palavra de incentivo para você. Ou é sempre aquela que joga um banho de água fria quando você chega e talvez tenha a liberdade de contar um plano. Mas isso eu estou falando para um nível de intimidade, tá? Pessoas que talvez você conviva. Agora a gente lida com diversos níveis de intimidade. Vamos pensar, por exemplo, pessoas que estão lá no trabalho. Você talvez participe de um ambiente corporativo, né? Onde você tenha que lidar com diversas pessoas. E existem ali algumas pessoas que, sabe assim, parece que o santo não bateu, né? As pessoas utilizam essa expressão assim, acho que não fui com a cara dela. Ou então você até observa e sabe falar por que você não foi com a cara dela. Você fala assim, olha, essa pessoa ali tem esse tipo de atitude que eu não me agrado. Bem-vindo, Edinaldo, também. E aí você começa a ter esse incômodo com as pessoas, tá? Agora vamos pensar aqui. Eu gostaria de separar isso daqui em 2 grupos, tá? Primeiro grupo é aquele tipo de pessoa que você pode se afastar. São aquele tipo de pessoa que você não tem a obrigatoriedade de lidar. Eu tô falando aqui, olha, talvez no seu ambiente social, no seu círculo de amigos, talvez no seu contexto de trabalho, mas que você pode às vezes ficar mais longe. Agora, existem aquelas pessoas que realmente você precisa conviver um pouco mais.
Bom dia, Marco. Bem-vindo. Existem aquelas pessoas que a gente não tem como falar assim, eu vou desmarcar aquele encontro com aquela pessoa, porque hoje não tô com paciência para ouvir aquilo ou aquilo outro, com relação a esse incômodo, tá? Então, são tipos de pessoas diferentes, porque algumas você pode simplesmente evitar, mas outras você não tem como evitar o convívio. Mas aqui, gente, olha, eu já quero começar dando algumas dicas para vocês, tá? As pessoas, elas podem te dar um copo de veneno, tá? Elas podem te oferecer, ótimo dia, elas podem te oferecer diversos tipos de veneno. Talvez uns te ofereçam um veneno mais fraquinho, outros te ofereçam um veneno mais forte, mais potente, que tem um poder mais destruidor. Outros podem até chegar o veneno bem perto aqui de você. Mas, na verdade, esse veneno ele só vai ter função se eu beber dele. Bom dia, GS Video Produções, Chailton ou Branca, né? Sejam bem-vindos também. Então, como lidar, na verdade, com essas pessoas? Como, então, não beber desse veneno? E aqui eu quero começar questionando você, tá? O que, na verdade, te incomoda? Gente, olha só. Nós temos os nossos neurônios espelho. O que é isso? A gente procura por assimilidades, tá? Aquilo que é parecido. O cérebro busca assimilar o tempo inteiro. E vamos pensar que eu conheço algumas pessoas e eu percebo que essas pessoas têm algumas coisas que me incomodam. Então eu preciso parar e me questionar por que isso me incomoda. Sabe por quê, gente? De maneira em maior ou menor grau, se a gente parte desse princípio que a gente vai buscar por aquilo que é similar, eu tenho algo ou igual ou semelhante àquilo que me incomoda. É aquilo que eu consigo enxergar no outro. E aqui, gente, nesse ponto, tem gente que buga a cabeça comigo. Por quê? Camila, aí chega assim, tem uma pessoa no meu trabalho que eu não consigo de jeito nenhum lidar com ela. Aí eu falei assim, é mesmo? O que você observa nessa pessoa? Puxa vida, ela tem um ar de arrogante, ela tem um ar assim de prepotência. Bem-vinda, Grazi. Tem um ar que eu não sei te explicar o porquê aquilo me incomoda naquela pessoa. E aí eu levo aos pouquinhos, né, a pessoa a entender um pouquinho sobre esses neurônios espelhos. E a pessoa, quando compreende isso, fala assim, não aceito isso. Peraí, você tá me dizendo que eu sou arrogante? Você tá me dizendo que eu sou prepotente também? Mas não é sobre isso. Será? Será que não? Talvez não seja no mesmo grau que aquela pessoa. Mas isso, gente, é um processo de se entender e de se aceitar e verificar se de fato é ou não. Então perceba que, bem-vinda, meninas que estão chegando, e a Ciara, Eunice, bem-vindas também, tá? A gente tá falando aqui de como a gente identifica esses padrões. Kelly, bem-vinda também. Então, olha só, o que me incomoda no outro? E será por que isso me incomoda no outro? Então, se eu busco por assimilar, eu busco por algo semelhante, então eu estou espelhando na outra pessoa aquilo que me pertence. E chegar a esse nível de entendimento e de compreensão
pode ser libertador, tá? Bem-vinda também, inglês. Pode ser libertador, sabe por quê? Pra gente baixar um pouquinho o ar de crítica. Pra gente se compreender na nossa natureza. Sim, temos defeitos. O perfeccionista, gente, tem uma dificuldade imensa de assumir que também tem defeitos. Aliás, existe um grande medo inconsciente, tá? De que as pessoas, nossa, e se as pessoas descobrirem que eu tenho defeito, que eu erro? Descobrirem que eu tenho esse lado meu aqui, que às vezes a gente quer tanto esconder. A gente não quer que as pessoas percebam o lado ruim da gente, sabe? Aqueles defeitinhos que a gente coloca debaixo do tapete. Principalmente quem tem uma necessidade de aceitação, de aprovação muito grande. Agora, olha só, eu anotei algumas coisas aqui para vocês como dicas, tá? Mas uma análise aqui primeira. Por que que isso te incomoda, ok? Nesse primeiro fator. Pode ser que, e geralmente eu tenha algo de identificação com aquilo, em maior ou menor medida, tá? Agora, o segundo aspecto. Isso pode refletir, por que que isso me atinge? Se alguém, por exemplo, chega e fala uma palavra ruim pra mim, que eu acho. Olha, você é feia. Olha, você é burra. Olha o que você fez, você não tem capacidade disso. Eita, hoje o avião tá potente aqui. Sextou, né? O pessoal tá indo passear. Então, perceba o seguinte. Por que que isso tem capacidade de me atingir? Porque eu resolvi tomar o veneno. E por que que eu tomo o veneno? Porque talvez eu não tenha em mim a blindagem necessária. E aquilo acaba me afetando. Se você já observou na escola, gente, as pessoas podem xingar você de tudo quanto é coisa. Mas se você se irritou com algum daqueles apelidos, é esse que gruda. É nesse que você fica conhecido. Por quê? As pessoas encontraram aonde a barreira está furada, digamos assim. Aonde o calinho aperta. E isso fala muito da nossa autopercepção. O que que eu penso de mim? Com o que que eu escolho me identificar? Se aquilo me feriu, se uma pessoa falou uma palavra para mim e aquilo me feriu, significa que de alguma forma eu me identifiquei com aquilo que ela falou a meu respeito. E isso furou a barreira. Então eu me sinto mal por aquilo. Agora perceba o seguinte, gente. Se você já percebeu que a maioria das pessoas que a gente fala que é difícil de lidar é porque a gente tem uma maior dificuldade de achar a comunicação correta com aquela pessoa? Então perceba o seguinte, eu tenho 2 mecanismos aqui que podem me auxiliar nisso, tá? O primeiro, se eu percebo que tem algumas pessoas que me fazem mal e eu posso me afastar dessas pessoas, é a primeira coisa que eu vou fazer. Mas essa segunda é mais importante até do que a primeira. É entender por quê. É entender com que eu tenho me identificado. E isso é uma escolha minha. Eu posso mudar, Camila, aquilo que eu já vinha me identificando. Puxa, eu ficava tão mal quando as pessoas falavam isso de mim. Tem como mudar? Eu fico tão mal quando as pessoas chegam e às vezes me fazem uma crítica. Tem como mudar isso? Sim, tem. A gente tem, gente, uma capacidade que a neuroplasticidade cerebral, ela nos garante cientificamente. O que é isso? Que é a capacidade da gente desaprender algo, bem-vinda, Paulo, e aprender algo novo. Basicamente, é você pegar trilhas neurais que já foram formadas, processos aprendidos e armazenados,
desaprender, enfraquecer essas conexões e também criar novas conexões, novas vivências, novos resultados. E se tem uma coisa que é capaz de modificar a nossa crença, é você experimentar algo. Então, vamos pensar. Eu sempre tive medo de pular de paraquedas. Ok. Só que aí teve um dia que eu viajei e vi pessoas pulando, então eu vi que é possível. Então, algumas pessoas pularam. Olha. Então, outro dia eu viajei e eu fui até na pista para verificar. Então, consegue perceber que o cérebro vai assimilando aquilo como algo que pode ser? E aí, então, um dia eu ganhei lá, decidi que eu ia pular. E eu fui. Eu experimentei. Então, agora, de fato, eu acredito que eu posso pular de paraquedas. Vê que é tudo um processo de aprender. E quando a gente experimenta, quando a gente pega aí, prova, isso fortalece a minha crença. Então, essa autopercepção é uma coisa que é indispensável, gente, em todos os resultados que você vai ter, em todas as áreas da sua vida. Então, se alguém chega e fala algo pra você, e isso te fere, talvez seja necessário de você parar um pouquinho para se conhecer. Porque, olha só, se eu acredito a meu respeito que eu sou uma boa pessoa no sentido assim, olha, que eu sou leal a alguém, e alguém vira pra mim ou fofoca ao meu respeito, eu fico sabendo, que geralmente é assim, né? Essas pessoas que falam não têm coragem de chegar muitas vezes pra você falar, falam com outros. Chega e fala assim, você traiu aquela pessoa. Se eu tenho problemas com isso, gente, eu vou querer ficar me justificando. Porque, na verdade, eu não quero que aquela pessoa me rejeite. Eu quero ser aprovada por aquela pessoa. Mas como assim? O meu senso de injustiça aflora. Como assim ela falou isso a meu respeito? Agora, se eu sou bem resolvida e eu sei que eu sou leal com as pessoas, ela falar que eu fui injusta, ela falar que eu traí, tanto faz quanto tanto fez. Sabe por quê? Eu simplesmente não me identifiquei com aquilo. Peraí, é a Camila mesmo? É a mesma pessoa que vocês estão falando? Acho que não. Então, eu não preciso nem me defender, porque eu escolho não me identificar com aquilo. Essa ali não fui eu. Foi uma interpretação que talvez você tenha tido a respeito de algumas ações, atitudes minhas que você nem sequer quis saber se era de fato aquilo ou não. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Bem-vinda, Daiane, também. Aquilo que as pessoas dizem a seu respeito, que elas afirmam ter encontrado e visto em você, diz muito mais a respeito dela do que de você. Isso aqui, gente, tem a capacidade de virar a chave para você parar de tomar o veneno. Se alguém te faz uma crítica, pode ter certeza, diz mais sobre ela do que sobre você. Ela viu em você alguma coisa que refletiu dela. Pode ser algo que tenha nela, ou pode ser algo que ela deseja ter e ela não tem, e ela viu em você. A tal da inveja ou cobiça, que existe uma diferença entre um e outro, né? Só rapidamente aqui, a cobiça é quando você deseja aquilo que o outro tem. A inveja é quando você deseja que o outro perca porque você não tem. Então, são níveis de gravidade, digamos assim, diferentes. Mas, em todos, existe aquele olhar, sabe, de
de posse. Agora, eu quero dar para vocês algumas dicas práticas, então. Como lidar? Camila, olha, eu não vou entrar muito aqui em questões hoje, por exemplo. Existem pessoas que lidam dentro da sua casa com um marido narcisista ou com pessoas com um grau de parentesco bem próximos que tem ali a psicopatia. Esses casos, eles são um pouquinho mais graves e a pessoa precisa realmente de entender como que funciona a mente dessas pessoas com essas patologias, para ela poder aprender a blindar. Por quê? Nós somos feridos à medida que a gente dá intimidade para alguém. Então, se eu dou intimidade para quem eu vejo uma vez na vida, para quem eu vejo poucas vezes, imagina você indo na padaria e a pessoa que está lá no caixa foi cobrar de você, ela virou para você e fala assim: nossa, você cuida tão mal do seu filho. Você vai virar para aquela pessoa e falar assim: peraí, quem é você para me falar disso? Você nem me conhece. A não ser que o seu grau de necessidade de aprovação esteja tão grande que até mesmo para essas pessoas desconhecidas você tem dado a intimidade de perfurar aí a sua personalidade, tá? A sua autopercepção. Quando tá nesse nível, precisa correr e investir realmente num processo terapêutico, num processo de autoconhecimento, porque isso não é natural. Agora, se você tem uma amiga para você e chega e fala assim: puxa vida, você não trata bem seu filho. Nossa. Se for sua sogra, então, misericórdia, você morre na hora. Por quê? Porque você percebe que o nível de intimidade que você dá para cada tipo de pessoa precisa ser diferente. Mas você precisa, além de saber dar e fazer essa barreira, tá? Para que as pessoas não perfurem, você precisa saber muito bem quem você é. E aqui esse processo de autoconhecimento, ele é indispensável. Por quê? Só vai te ferir se você se identificar com aquilo, se você tomar o veneno. Então aqui vão algumas dicas, tá? E gente, se tiver pergunta, pode fazer pergunta, tá? Eu começo a falar aqui, olha, eu fico empolgada. Mas, se tiver pergunta, pode fazer, tá? Como é isso na prática, se vocês observam isso. Eu vou dar aqui agora algumas dicas de como a gente pode aprender a lidar, relacionar. Porque não tem como, né? Vamos pensar no ambiente de trabalho? Aquela pessoa às vezes trabalha do seu lado. Não tem como você falar assim: me muda de setor, né? Não tem muito como isso. Então, como que você pode aprender a blindar a sua mente? Primeiro, olha, eu notei algumas coisas aqui. Olhe profundamente para quem estiver falando com você. Não fuja do olhar daquela pessoa. Porque, olha, geralmente aquela pessoa que quer te diminuir. Se você abaixa o olhar, isso significa: puxa, eu me identifiquei com isso que você falou e eu aceito isso, é mesmo. Então, jamais desvie o olhar. Escute atentamente aquilo que a pessoa está dizendo para você, buscando compreender. E aí você precisa trabalhar sua respiração, né? Trabalhar sua inteligência emocional, porque a tendência é o quê? Como assim você tá falando de mim? Dá vontade de... vou lá socar a cara do outro, né? Mas não é sobre isso. Na Bíblia, fala assim: a resposta branda, ela desvia o furor. O que isso significa na prática, né? Se eu revido na mesma moeda, vamos pensar que alguém veio ali já agressivo pra cima de você, tá? Seja com palavras, com ações, né? Você mantém a calma, você olha nos olhos daquela pessoa. Evite rir. Porque se a pessoa tá com raiva de você, por exemplo, ela vai achar que o seu sorriso
é uma crítica, é de desaforo. Então, isso talvez vá atiçar ainda mais a raiva da outra pessoa. Outra coisa, não encoste na pessoa, porque ela pode entender que ela está sendo afrontada, tá? Outra coisa, compreenda o seguinte, que quem ataca, o ataque é um mecanismo de defesa, tá? Então, o que acontece? Talvez ela tenha visto em você algo que para ela é difícil dela se confrontar. E ao invés dela se permitir confrontar, ela prefere o quê? Atacar. Ela prefere atacar. Então, o ataque é um mecanismo de defesa. Essa pessoa que se incomoda demais com você, ela viu em você algumas coisas que ela precisa tratar nela. Só que ao invés dela se permitir nisso, ela prefere te atacar. Sabe, talvez você tenha a coragem para fazer algumas coisas que ela nunca teve. E ao invés dela assumir isso para ela e te admirar, o que ela começa a fazer? Talvez de aprender com você naquilo. O que ela faz? Ela começa a te criticar. Já reparou, gente? Talvez vocês tenham começado aqui também um posicionamento aqui nas redes sociais. Como surgem as críticas? Ah, agora você é a blogueirinha. Agora você quer aparecer. Gente, essas coisas dizem muito mais a respeito delas. Sabe por quê? Talvez elas não tiveram a coragem que você teve de expor, de simplesmente levar sua mensagem. Então, elas começam, ao invés de te apoiar, começam a criticar. Olha, na próxima vez você pode falar mais assim. Gente, crítica, você não precisa de dar. Essa pessoa, não, é porque eu só quis falar uma visão de quem tá vendo de fora. Não precisa. Agora, algumas pessoas, pra te falar assim, vai mesmo, continua. Sabe por quê, gente? Olha só. Pra gente que é ser humano, é difícil demais de romper com o nosso ego. De ver algumas coisas que não são tão bonitinhas assim, né? Que a gente tem. Inveja? Esse nome feio aí? De jeito nenhum. Principalmente para os cristãos, né? Inveja? Não, imagina. Diz muito mais sobre elas. Tá certo? Outra dica aqui, olha. Não revide com atitude ruim, tá? Eu gosto muito de associar, gente, essa questão de comportamento ao que diz na Bíblia. Por quê? Aquilo que é ciência de verdade só vem para comprovar aquilo que já dizia na Bíblia, ok? E aí você escolhe. Ah, Camila, eu não gosto desse negócio da Bíblia. Ah, vai pelo que a ciência diz, é a mesma coisa, tá? A escolha é sua. Mas aqui eu falo nessa linguagem, tá? Da Bíblia e a ciência, ok? Então, é comprovado que o que na Bíblia diz, tá? Se alguém lhe ferir a face, dê a outra. Se alguém fizer você caminhar uma milha, vai mais. Se propõe mais. O que é isso? Perca os embates. Como assim, Camila? Já ouviu aquela expressão assim, quando um não quer, dois não brigam? Exato. Por quê? O que é uma briga, gente? Uma discussão ali. É quando cada um defende seu ponto de vista e ninguém sai ganhando. Agora, o que é uma discussão saudável? É quando as duas partes colocam as suas questões. Enfim, o objetivo é o quê? De chegar a uma conclusão, uma solução que atende as duas partes. Então, se chega alguém com uma lista, pegar aqui, né? Chega ali e fala assim, ó, deixa eu te falar,
E às vezes pra pessoa chegar pra você e falar, demora, né? Porque ela vai explodir. Ela não teve a inteligência emocional pra fazer isso com calma, né? E ela vem com a lista dela de coisas a seu respeito, que na verdade diz respeito a ela, né? E aí você simplesmente olha nos olhos dessa pessoa, escuta o que ela tá falando, sem se identificar com aquilo. Peraí, não tá falando de mim. E aí você ouve com calma aquela pessoa e você fala assim, olha, se você tem observado isso em mim, eu vou procurar mudar aquilo que eu consegui mudar. Você desarma exatamente a pessoa. Você desarma. Porque o que ela quer quando ela chega no embate? Ela quer te tirar do sério. Ela quer ver se você se identifica com alguma daquelas acusações que ela está colocando sobre você. E quando ela percebe que você não se identificou com aquelas coisas, ela tem que assumir, não, isso aí é só meu mesmo. E aí, desarma. Desarma o mecanismo dela. Então, gente, é a mais pura verdade. Perca todas as discussões que você entrar a partir de agora. Sabe de uma coisa? A verdade, ela não precisa de defesa. Se você for reparar, existem alguns mecanismos, tá? Ferramentas que a ciência comprova e que Jesus utilizou. Se tinha uma pessoa que era rejeitada, criticada, essa era o próprio Cristo. E quando vinham pessoas para... Edith, bem-vinda. Quando vinham pessoas para afrontar ele, querendo criticar, ele fazia duas coisas. Ele fazia perguntas. Ah, você tá querendo dizer que você é o filho de Deus? Ele pergunta então, ele devolve com perguntas. Quem dizem que eu sou? Ele manda perguntas para a pessoa. Quando você responde alguém com uma pergunta, o que você está fazendo? Você está... E perguntas é a outra coisa que eu vou falar. Você está desarmando o sistema límbico dela. Esse que é as emoções, né, afloradas. E você está trazendo o córtex dela, a parte racional para a conversa. É isso mesmo que você quis dizer? É isso que você está querendo dizer? É realmente isso? Agora, outro mecanismo para desarmar. Conta a história. Conta a história. Olha só. Jesus fazia isso, mas outras pessoas também faziam isso. Natan, o profeta. Imagina, Davi pecou. Davi era rei, era homem de guerra. O cara matava as pessoas. Agora, obrigada, querida. O que Natan falou assim? Aí Deus chegou para ele e disse, aqui, você tem que falar com Davi, que ele errou. É mesmo. Imagina o embate que aquele homem teve. Porque se ele mata gente do exército ali, não sei o que, o que ele pode fazer comigo? Se eu chego para ele e falar, aqui, você errou, aponta o seu erro. O que ele fez? Ele contou uma história. Olha, Davi, deixa eu te falar uma coisa. Tinha um homem que ele tinha muitas coisas, mas tinha o vizinho dele que tinha só uma ovelhinha. E aí, esse pegou a ovelhinha, a única coisa que esse homem tinha. O que esse homem merece? Davi, ele merece morrer. Aí ele, pois é, esse homem é você. Por quê? Quando você conta história, o seu cérebro busca associar aquilo. E aos poucos você vai se identificando na história. Por isso que hoje, né, no marketing digital e essas coisas todas,
Existe uma matéria especialmente para isso, que é o storytelling, que é a arte de contar histórias. E Jesus foi o mestre nisso. Ele falava por parábolas. Mas isso depende do nível de intimidade, do nível de consciência que a pessoa tem. Então vamos trazer esse contexto aqui? É um grande mecanismo de defesa pra gente, são ferramentas que a gente tem. Então, você tem sim a liberdade de quê? De sentir, de pensar. Agora, se você adquirir a inteligência emocional, você aprende a como lidar, a como agir nessas situações. Um exemplo, olha só. Chega alguém e começa a discutir comigo. E essa pessoa começa, e eu sinto que aquilo ali tá começando a me ferir, a me agredir de alguma forma. E aí eu devolvo como? Primeiro eu aceito o que eu senti, né? Olha, você me disse que eu sou assim, 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 e que eu nunca faço isso, isso e isso. Então, isso que você me disse me fez me sentir mal. Eu fiquei triste por isso. É isso mesmo que você quis dizer? Olha, quando você fala que eu não faço nada direito, eu me senti assim, péssima. Eu me senti alguém inútil. É isso que você realmente quer transmitir para mim? Então, quando eu devolvo pergunta, gente, pra pessoa, eu tô dando a oportunidade dela desarmar. E aí a pessoa geralmente, não foi isso que eu quis dizer. Agora, se a pessoa continua, você precisa saber dar esse limite. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide conversar comigo, pra gente chegar nessa solução comum, pra gente poder conviver, você me procura. Só que daqui em diante eu não permito que você ultrapasse. Então, eu vou me ausentar. Quando você se acalmar, a gente conversa. É literalmente, gente, não querer briga. Aí o que a Bíblia diz? Do que depender de vós, tende o quê? Paz para com todos. É porque você não quer brigar. Você não vai entrar na discussão. Simples assim. Você decide perder. Fala assim, olha, realmente, eu vou analisar sobre isso, eu vou ver como que eu posso fazer para melhorar, ou então peça ajuda para ela. O que você acha que eu posso fazer que você acha que vai te incomodar menos? Ah, a sua risada me incomoda. Você acredita o quê? Se eu melhorar nisso, se eu pegar e começar a fazer dessa outra forma, isso vai te ajudar? Você desarma a pessoa todinha. Eu já tive um caso, gente. A pessoa virou pra mim e falou assim, a pessoa chegou com um monte de acusações pra mim e eu comecei a rir porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Por quê? Geralmente somos feridos por alguém que a gente não esperava. E geralmente são aquelas pessoas que não deveriam fazer isso com a gente. Que geralmente você já ajudou de alguma forma. Que geralmente você já se doou de alguma forma. E geralmente é essas pessoas. E aí essa pessoa chegou pra mim com a lista, né? Que você não podia ter feito isso. E aquilo outro. E eu comecei a rir. Eu falei assim... É esse riso que eu tenho, sabe? Assim, não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. E ela falou assim, viu o seu riso sarcástico? Aí eu... Aqui, deixa eu te falar. Eu tô rindo assim porque eu não tô acreditando que você tá falando isso. Só que eu sei que o meu riso a incomodou. Ok? Então o que eu devo fazer? É meu jeito? Eu vou me adaptar a isso? Isso sou eu, é automático. Então o que eu falei assim, olha, para sua saúde mental, vamos afastar um pouquinho? Porque eu não sou uma pessoa que você tem que conviver. E aí, você vai viver a sua vida.
E eu não precisaria de me explicar. Só que em consideração a você, ainda vou fazer isso. A questão é, gente, eu só me firo se eu escolher tomar o veneno. Aí a questão é, eu tenho tomado desse veneno? As pessoas têm conseguido furar essa barreira? As pessoas chegam pra você e isso tem te ofendido? Aí é o ponto mais de se atentar. Porque o problema não tá com o outro nesse sentido. Se isso te fere, o problema tá aqui. E eu preciso encontrar aqui as causas disso. Eu preciso trabalhar em mim essa blindagem. Até para saber dar o limite. Você precisa entender o seu valor. Respeitar a sua história. Eu falo muito disso. Respeita a sua história. Respeita as suas dores. E você não precisa de ficar repetindo as mesmas dores. E aí, gente, olha, muita gente critica, por exemplo, mulheres que muitas vezes acabam se sujeitando, né? Você olha de fora e fala assim, gente, como é que aquela mulher ainda tolera o marido fazer aquilo com ela? E aí vem o olhar de crítica, né? Mas essa mulher tem uma história. Essa mulher, ela sabe as dores dela. E por incrível que pareça, é um mecanismo do cérebro, tá? De buscar repetir essas mesmas sensações, mesmo que são ruins. Então a mulher, por uma dependência emocional, acaba se prendendo. E ela não sabe se impor. E aí ela pega essas pessoas, né, que geralmente elas atraem esses tipos de pessoas, que são dominadoras, que tem esse perfil de querer, né, usar, manipular, são as presas fáceis. E aí essas pessoas entram nesse ciclo de manipulação. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que a mãe já diagnosticado com traço de narcisismo. E imagina a dificuldade que é para uma filha ter que desenvolver mecanismos para poder lidar, de entender que ela não pode dar intimidade para a mãe dela. Precisa de um processo, olha, bem trabalhado. Tem pessoas que lidam, igual eu falei no início, com pessoas psicopatas. E essas pessoas não têm o sistema límbico como o nosso normalmente não, tá? Ela não consegue sentir. Essas pessoas têm um nível de frieza tão grande que elas não se sensibilizam. E a gente que não entende como funciona a mente de uma pessoa assim, a gente sempre alimenta a esperança de que um dia ela vai se atinar, que um dia algo vai aquecer o coração dela. E aí você vai se mortificando na frente daquela pessoa, se você não adquire mecanismos para blindar a sua mente e as suas emoções. Então, olha, em resumo aqui pra gente fechar. Primeiro, aprenda a se fazer perguntas. Por que que isso me incomoda? Por quê? A resposta está mais aí dentro. Segundo, entenda que a crítica de alguém diz muito mais sobre ela do que sobre você. Sabe, gente? Você chorar com os que choram é até compreensível. Agora eu quero ver você encontrar pessoas que se alegram com a sua alegria. Sabe quando você tem um projeto e começa a dar certo? Aí é que eu quero ver. Por exemplo, a Bíblia traz isso, tá? Que o amigo, de verdade, ele se faz no tempo da angústia. Existirão momentos em que você vai estar com dificuldade.
E como essas pessoas vão reagir, sabe? De ser a ajuda que talvez você precisa. E eu tô falando de você, mas você também ser. Porque eu quero trazer essa reflexão aqui pra você. A gente fala que, olha, como eu lido com pessoas que são difíceis? Mas será que eu não tô sendo difícil? Esse porquê aquilo me incomoda é definitivo. Bem-vinda, Nayara. É definitivo. Outras pessoas chegaram aqui também, eu não vi. Ó, Elaína, Lídia, sejam bem-vindas também, tá? Verônica. Então, pra gente fechar isso daqui, gente, olha. Quando você entra nesse autoconhecimento, você sabe exatamente quem você é. Ei, Josiane, quanto tempo! Inclusive, seus defeitos. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo ter defeito. Eu não gosto nem de defeito, sabe? De usar esse termo. Mas é de ter pontos de melhoria. Alguém chegar pra mim e falar assim: nossa, Camila, você tá sendo assim, assim, assim. Você é muito isso. Eu poder virar e falar pra ela assim: olha, que bom que você tá vendo só isso. Então você viu um pouco menos do que é. Porque se eu conheço a mim mesmo e eu tenho essa capacidade de tolerar, de me aceitar nas minhas qualidades, sim, parece simples. Eu quero desafiar vocês que estão aqui, ó, escreve pra mim 5 qualidades suas. Eu fiz ontem mentoria, né? E olha que na minha mentoria só participa quem já passou pelo processo comigo de ressignificação, ou quem já tenha ido no treinamento de inteligência emocional, método REC. Só esses que têm acesso a essa mentoria. Eu cheguei ontem e falei assim: abram um microfone, a câmera e o microfone. Me fala aí, 5 qualidades suas. Gente, parece uma coisa simples. Mas não tiveram, assim, falaram, que já passaram por esse processo. Mas chegou na terceira, depois eu falei assim: tá bom, conseguiu falar. Talvez você tenha até anotado. Foi difícil, né, Verônica? Talvez você tenha até anotado aí 5 qualidades. Mas realmente passou daqui para aqui. Por quê? Para que você não se identifique com um xingamento, com uma crítica, isso tem que estar aqui. Não só aqui. Esse é o diferencial da autopercepção. Porque não é só autoimagem, é autoestima, como eu me estimo, como eu me sinto comigo. E esse é um processo de construção. Que a gente vê que esses traumas, eles afetam, gente, a nossa identidade. Essa percepção de quem nós somos. E deixa eu falar, nós vivemos a maior crise de identidade. Onde uma pergunta é tão temida: quem é você? Então, se eu me conheço, eu sei das minhas qualidades e eu sei dos meus pontos de melhoria. Se você quiser chamar de defeito, eu não vejo isso, porque a gente tem a capacidade de aprender e se desenvolver a qualquer momento, tá? Síndrome de Gabriela eu deixo só para algumas, tá? Para mim não. É aquela do eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não é sobre isso. Deus nos deu. Eu falo que a neuroplasticidade é o maior presente de Deus pra gente. Por quê? Sim, enquanto estamos vivos, nós temos a capacidade de executar mudanças, de gerar transformações. Então como eu lido com pessoas difíceis? É ponto de melhoria. Porque se eu tenho, a gente tende a achar, olha, que a palavra defeito é algo que existe e é definitivo. E não é. Por exemplo, alguém fala, nossa, você fala muito mal. Peraí, isso é um defeito. Nossa, eu não sei comunicar.
Será que eu não posso melhorar minha comunicação e ter uma comunicação mais assertiva? Peraí, se eu tenho a capacidade de aprender, eu posso entender, ter o conhecimento, buscar pelo conhecimento. Peraí, o que garante uma comunicação mais assertiva? Eu mesmo já fiz cursos de oratório, cursos de comunicação para melhorar, porque eu quero transmitir uma mensagem para vocês. E se vocês não me entenderem, o problema não é de vocês, o problema está em mim. E eu preciso entender sobre isso e buscar o quê? Melhoria. Agora, se eu falo, eu não sei me comunicar, eu não sei falar ainda, então eu não vou abrir uma live. Será que eu vou aprender? Se eu não busco por conhecimento, e se eu não busco repetir, que é o mecanismo de aprendizado do cérebro, e é assim, gente, a cada live, se você pegar a minha primeira live, não sei se você vai conseguir ouvir, mas é um processo. À medida que eu vou repetindo, eu fico mais à vontade, não tem problema nenhum. Eu acabei o atendimento aqui, eu virei pra cá e abri a live. Mas por quê? As pessoas olham e falam assim, Camila, eu queria ter confiança assim pra falar, não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas no início eu não tinha. Eu tinha medo de ser rejeitada, que as pessoas não quisessem me ouvir. Essa é a verdade. Mas eu decidi, por algo maior do que eu tinha uma mensagem para entregar. E que isso que eu sentia poderia ser uma barreira para mim. E o conhecimento que eu tenho pode ajudar muitas pessoas a saírem desse lugar que um dia eu também já estive e consigo compreender. E deixa eu falar para vocês, pra gente fechar aqui. Comunicação. As pessoas que a gente acha difícil de lidar é porque a gente não consegue manter uma boa comunicação, de compreender e de troca. Então, se a gente aprende a conversar com a gente mesmo, já dizia Carlos Drummond de Andrade, quem não sabe conversar consigo mesmo não vai aprender a conversar com o outro. Vou deixar gravada, Eunice. Vou deixar gravada. E já vou finalizando. Se tiver pergunta, gente, pode mandar, tá? Eu amo perguntas, inclusive o seu cérebro também. Aprenda a se fazer perguntas, tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, gente, porque é bacana, olha. É isso mesmo. É basicamente, gente, você exercitar a mansidão com firmeza. Não demonstre intimidação. Eu gosto muito de um homem, o nome dele é Viktor Frankl. Ele viveu e ele sofreu ameaças, e ele sofreu muito, e ele sofria violência física, inclusive, e ele conseguia ter um olhar de mansidão, até mesmo para aquelas pessoas que batiam e agrediam nele, que era uma situação que não tinha como ele evitar, não tinha como ele fugir, mas ele dizia uma coisa: ninguém pode tirar minha liberdade de pensar e de sentir. É o que eu falo muito aqui, não é sobre o que te acontece, é sobre o que você decide fazer com o que te acontece. Essa é a virada de chave. Se você decide que você não precisa ganhar os embates, não existe discussão. Existe solução. Então é isso por hoje. A gente vem aqui, olha, eu voltei agora com as lives, estava bem corrido por aqui, mas espero que semanalmente eu possa trazer algum conteúdo que vá agregar de verdade na vida de vocês, tá bom? Inclusive aceito sugestões de temas para falar algo que realmente vai fazer a diferença no dia a dia, né? É vida prática isso daqui, né? É a gente aprender a lidar com o marido, com os filhos, com as pessoas que nos cercam. Sabe por quê, gente? A gente não foi criado para andar sozinho. Primeiro, a gente tem família. A gente nasce numa família.
A gente é chamado o tempo todo para se relacionar. E não existe coisa mais saudável do que relacionamento, sabe? Porque eu queria fechar com isso daqui. Pessoas são usadas para nos ferir. Mas deixa eu falar. São pessoas que são usadas para curar. Quando alguém conseguir romper a sua casquinha para que você se sinta amada, isso é cura. E eu falo que toda cura recebe em si o poder de curar os outros. E é sobre isso, gente. A única coisa que a gente precisa é de amor. Resumidamente falando, é isso. A gente tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir pertencente. Quando a gente não se sente dessa forma, somos feridos. E a partir de sermos feridos, começamos a desenvolver o que eu chamo de casquinha. E essas casquinhas vão afetando o quê? Os nossos relacionamentos. Exatamente o meio no qual nós poderíamos ser curados. Em vez de me abrir, eu me fecho. Ah, mas quando alguém vem e rompe a casca, a gente se descobre em essência. A gente não precisa mais de defesa. A gente se transforma. Isso é uma verdade. Eu passo a me olhar com um olhar diferente e passo a olhar para o próximo com um olhar diferente também. E isso muda tudo. Tudo na vida, todos os resultados. Então, a autopercepção é a grande coisa. E aí, se deixar, gente, eu vou falando, mas só para finalizar. Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham são cristãs. E a gente não entende muito bem essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não entende isso. A gente quer amar o próximo, quer amar o próximo. Mas a gente não aprendeu a se amar, como é que ama o próximo? Às vezes até o que aparenta amor é resposta de uma dor. Eu era a pessoa que mais servia, mas eu fazia isso de maneira genuína. Eu só queria ser aceita. E aí eu me vi, uma certa vez, entrando numa depressão. Por quê? Porque eu derramava no copo dos outros aquilo que não estava cheio. E aí eu coloquei expectativa de talvez ter de volta para ocupar os meus vazios emocionais. E não é sobre isso. Só que quando você tá cheio, quando você aprende a se amar, aí sim você consegue amar genuinamente o outro. E esse é um processo, tá? É um processo de compreensão. Então é isso, meninas. Muito obrigado. Compartilhe depois essa live, eu vou deixar salva para quem vocês acharem aí, essa pessoa mesma aí que vem na sua mente aí, que você acha que vai ser útil para ela também, tá certo? Vou dar atenção ali pra pequena que tá ali já querendo mamãe. Até mais tarde para vocês, numa próxima oportunidade. E olha, façam desse dia um excelente dia. Um grande abraço.